Se você foi criado a vida inteira achando que o errado era o correto, mas de repente percebesse que os seus valores estavam errados, o que você faria? A cultura pop nos presenteou com vários personagens que tiveram essa ideia, mas os dois que eu vou falar no vídeo de hoje compartilham semelhanças do tanto quanto interessante, já que ambos vêm de impérios que tinham como principal objetivo a conquista de algo. Sendo criado em um cenário de barbárie e de destruição, esses dois personagens aqui são alienígenas, mas que ao chegar na Terra encontraram algo que eles nunca tinham sentido em qualquer outro lugar do cosmos, que é o amor. Esses dois personagens sendo Vegeta e Nolan Grayson, o Omni-Man. Vegeta foi criado no planeta Vegeta. Desde pequeno já possuía um grande poder. Com isso, não demorou muito para ele ser mandado por várias missões espaciais, ainda criança, junto com seu guarda-costas Nappa, fazendo o que os Saiyajins faziam de melhor, que era simplesmente invadir o lugar, destruir toda a sua população e ocupar aquele lugar, para futuramente vender esse lugar. Eles eram aliados de Frieza, que pensava igual aos Saiyajins e tinha a mesma doutrina, inclusive querendo se tornar imortal para poder finalmente governar a galáxia eternamente. E Vegeta, no começo de Dragon Ball Z, era como Frieza, alguém extremamente orgulhoso, que agia conforme foi criado a vida inteira, ou seja, invadindo planetas, matando toda a sua população para depois revender eles. Entretanto, ao chegar na Terra, a missão de Vegeta era um pouco diferente, já que ele estava atrás das esferas do dragão, para realizar seu desejo de se tornar imortal e assim poder derrotar Frieza, se tornando um novo Imperador Galáctico. Entretanto, ele não contava que Goku, ou melhor, Kakaroto para Vegeta, ele não esperava que fosse derrotado na Terra. Não só derrotado, mas quase morto, que só não morreu porque o Goku pediu pro Kuririn literalmente ter piedade do Vegeta. E quando ele acaba indo pra Namekusei, você percebe que o Vegeta, por mais que ele haja como na saga anterior, ele ainda assim tem algo de diferente. Ele ainda age de uma maneira brutal, eliminando vários Namekusei inocentes, mas você sente que ele tá mais piedoso, ao ponto de que ele simplesmente cogita em fazer um acordo entre os terráqueos e ele, coisa que o Vegeta da saga anterior jamais submeteria a fazer isso. Entretanto, esse ápice da mudança dele só começa a aparecer de verdade lá na saga Cell, mais especificamente no começo dela. Na verdade, é a transição do final da saga Freeza para o começo da saga Cell, mas eu conto já como a saga Cell, apesar de você poder contar como o final da saga Freeza também. Enfim, Vegeta acabaria se aproximando de Bulma. E uma observação que eu quero fazer aqui, não necessariamente relacionada, aliás, é relacionada ao Vegeta, mas também com a Bulma, é que a galera acha um espanto o Vegeta e a Bulma se darem tão bem, mas meio que no quesito personalidade, eles são, apesar de diferentes, não tão diferentes assim. Principalmente no que se diz a relação a ego e coisa desse tipo. Porque se o Vegeta tem um ego grande relacionado à sua força, a Bulma tem isso na questão da aparência dela. Mas, enfim. Vegeta ao longo do tempo acabaria estabelecendo uma família na Terra, a ponto que, durante a saga Buu, o mesmo acabaria tomando duas decisões que o Vegeta antigo jamais teria. A primeira era se sacrificar em prol de alguém que não seja ele, e a segunda aceitando se fundir com o Goku para derrotar o Super Buu. Lembrando que naquele tempo a fusão era descrita como algo eterno. Claro, isso até o Super descanonizar. Mas falando no Super, foi durante a saga Moro que ele finalmente conseguiu se redimir com o povo de Namekusei, mais especificamente durante a saga Moro. Vegeta cresceu numa raça guerreira, que priorizava a força no lugar do que é certo e errado, mas que não impediu com que ele conhecesse o amor de sua vida, criasse uma família e começasse a lutar para proteger os outros, e não a si mesmo. Nolan Grayson nasceu no planeta de Viltrum, um planeta que tinha uma cultura similar ao dos Saiyajins. Tanto é que foi graças a essa cultura que eles tiveram metade do seu povo aniquilado, seja por um expurgo, seja por um vírus mortal. Vírus esse que foi feito por um Viltrumita traidor, que não concordava com o que o Império estava fazendo. E o nome desse traidor era Taedros, que se tornou o primeiro traidor da raça Viltrumita. Mas ele não seria o único, já que Nolan, mesmo com uma missão de dominar a Terra em segredo, acabou descobrindo algo que os Viltrumitas não conheciam: a compaixão e o amor. Entretanto, Nolan tentou segurar ao máximo esses sentimentos que ele sentia, ao ponto dele quase matar o Mark ao revelar toda a verdade sobre os Viltrumitas e seu plano. Entretanto, o Mark consegue fazer com que o seu pai comece a pensar em todo aquele sentimento que ele estava segurando, fazendo com que Nolan voasse para fora da Terra e se isolasse em um ponto do espaço. E após se isolar e pensar mais sobre isso, Nolan finalmente acabaria percebendo do que a Terra fez com ele e que agora ele estaria decidido a fazer as coisas certas, para tentar se redimir e assim limpar os seus pecados que ele acabou cometendo durante sua vida. Nolan Grayson não seria o único Viltrumita a ser mudado pela Terra, já que futuramente os Viltrumitas que estavam na Terra apenas para procriar com os humanos e assim gerar descendentes, acabariam gostando do lugar, fazendo lá não apenas um refúgio, mas um lar para eles e para todo o seu povo. Mostrando que no fim, a natureza dos Viltrumita não era má, mas sim foi causada por anos e anos de pensamento coletivo em relação do que de fato era certo.
movido apenas do que o poder é o certo e nada mais do que isso é certo. Taedos pode ter sido o primeiro Viltrumita rebelde, mas foi graças a Nolan Grayson e o planeta Terra que conseguiu libertar os Viltrumitas de um destino cruel, sádico e insano. Vegeta e Nolan compartilham várias semelhanças, como dito no vídeo de hoje. E pra mim são dois personagens que representam que, por mais que você cresça em um lugar que premie você por fazer coisas cruéis, você não deve nunca tentar ver outras visões de mundo e tentar perceber se o que você está fazendo realmente é o correto e o certo. Afinal, todos têm um lado bom. Às vezes esse lado bom precisa ser desperto, seja por alguém, por um lugar ou por uma atitude. E no caso dos dois personagens de hoje, foi um lugar chamado Terra. Enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se quiser doar para ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link no Live Pix no comentário fixado. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!